Seja muito bem-vindo ao Portal Refrigeração e hoje eu vou falar de 5 coisas que eu já fiz e não faço mais. Beleza? Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal, sempre trazendo dicas aí para os profissionais da área, tá bom? Principalmente para os iniciantes. Mas tem muita gente que já é antigo na profissão e que declara aí que tem aprendido muito com o nosso canal. Ontem mesmo na nossa live teve um que colocou, já estou viciado nos vídeos do Portal Refrigeração. Beleza? Se é seu caso, já vai deixando o like, se inscreve, deixa algum tipo de comentário também. Tudo isso nos impulsiona a levarmos mais conteúdos dessa área, beleza? Tenho aqui a minha cola, beleza? Das 5 coisas que eu já fiz e não faço mais. E a primeira coisa que eu já fiz muito e não faço mais é trabalhar com recondicionados, tá bom? Aí qualquer coisa recondicionada é ruim, certo? Já fiz e não faço mais. Por exemplo, compressor de geladeira recondicionado é a pior viagem que você pode pegar. Tá certo? O que acontece? Às vezes, para não perder um serviço, você acha que se você cobrar um pouquinho mais barato e colocar um compressor recondicionado, você tem mais chance de fechar. Ou então você, às vezes, o cliente, ele chora, certo? Ele quer pagar mais barato? Quem não quer? E ele pergunta, não tem um recondicionado, alguma coisa? E você cai na tentação de colocar um compressor recondicionado. Aí você se lasca. Tá certo? Por quê? Porque é o que eu estou falando, são coisas que eu já fiz, tá bom? Não estou falando de ouvir falar, não. Coisas que eu já fiz e não faço mais. Cara, teve um recondicionado uma vez, um compressor recondicionado que eu coloquei, eu acho que foi o último, a maior lição de todas. Eu cheguei a trocar 3 vezes o compressor, certo? E não era que ele durava um mês e estragava, não. Às vezes eu acabava de colocar e o bicho já não dava rendimento, certo? Aí já tinha que refazer todo o serviço, tirar ele, trocar, voltar, e aí funcionava, passava 1, 2 dias, o bicho pifava. Foi a maior lição, foi o último que eu coloquei recondicionado e não uso mais de jeito nenhum compressor recondicionado. E oriento os meus alunos aqui do Portal Refrigeração, oriento os inscritos e sempre que eu falo isso, sempre tem um filho de Deus que fala, não, eu uso e não tenho problema. Parabéns! Eu não uso de jeito nenhum. Eu, como trabalho também com máquina de lavar, e antigamente as máquinas elas tinham o automático, né, o timer delas, timer horário, elas tinham aquele timer recondicionado. Era caro, um timer novo, e a gente costumava colocar recondicionado. Também era a mesma coisa, certo? Você colocava, não funcionava, dava muito problema também, certo? O que mais? Mecanismo de máquina de lavar, já coloquei recondicionado também. E o último, eu acho que foi logo no começo, já deve ter uns 30 anos que eu coloquei um mecanismo recondicionado. Cara, e quem trabalha com máquina de lavar, você sabe como é o trabalho, quanto trabalho dá para você trocar o mecanismo. E aí você chega, tem que desmontar a máquina inteirinha, parafuso por parafuso. Coloca, depois monta tudo de novo. E aí começa a raspar, começa a dar problema. Foi o que eu coloquei. Só coloquei mecanismo recondicionado uma única vez. Eu colocava até, sabe aquelas máquinas bem antigas? Aquelas Brastemp de 4 quilos, que tinha o tambor preto? Pois é, já trabalhei até com aquele modelo. Aquelas sim, eu mesmo recondicionava os meus mecanismos. Mas mesmo assim, chegou uma hora que já não prestava mais, porque as peças de reposição que vinham para a gente recondicionar era muito baixa qualidade. E aí estragava muito rápido. As primeiras que eu fazia, eu mesmo recondicionando, eu dava garantia de 1 ano. E ela ia durar pelo menos 10 anos. Só que do meio para o fim, as peças vinham muito ruins. Os eixos, eles estragavam muito rápido. Os eixos originais antigos, eles eram cromados, então durava bastante. Os últimos que eu usei,
eles eram eixos que ele só tinha aquele banho metálico, mas não era cromado, então ele estragava muito rápido. Então eu não uso. Placa eletrônica recondicionada. Quando as primeiras máquinas eletrônicas começaram a vir com placa recondicionada, eu até andei usando, só que tive muita dor de cabeça. Então parei. Recondicionado, chega eu. Tá legal? As minhas peças que eu uso, sempre nova. Pode ser até paralela, tá bom? Tem algumas peças paralelas boas, certo? Algumas placas eletrônicas de geladeira boas, mas recondicionado de jeito maneira. É uma das coisas que eu não faço de jeito nenhum. Já fiz e me envergonho de ter feito. Principalmente compressor, certo? Que é a galera com quem eu converso. Não use compressor recondicionado. É uma barca furada, certo? Outra coisa que eu não faço mais, já fiz e não faço mais de jeito nenhum, é orçamento sem compromisso. Meu amigo, me dá até arrepio quando falo em orçamento sem compromisso, porque é fogo. Tem pessoas que ele chega e te chama, tipo assim, ele não está com a menor intenção de arrumar o equipamento dele, certo? Ele liga, ó, minha geladeira parou de gelar e eu queria que você mandasse um técnico aqui sem compromisso. Sabe o que significa? Que ele não vai fazer o serviço, certo? E provavelmente ele quer só saber o defeito para ele mesmo, quem sabe, comprar a peça e trocar. Então, não faço isso. Já fiz. Logo no começo, quando eu comecei a trabalhar na área, eu imprimia uns cartõezinhos, eu distribuía os panfletos, cartões e tal, e eu colocava lá orçamento sem compromisso. Só que deu muita dor de cabeça isso daí, certo? Eu já até contei. A gota d'água foi quando eu fiz um orçamento sem compromisso, certo? Dei o orçamento para o camarada. Aí passou uns 2 dias, eu encontro quem na loja de peças? Eu encontro o camarada que eu dei o orçamento comprando justamente aquela peça que eu passei para ele o orçamento, certo? Ó, essa peça aqui está quebrada. Aí eu encontro ele na loja comprando a peça, certo? Aí, cara, fala a última vez, acabou, nunca mais. Então eu não saio, certo? Meus técnicos aqui não saem para fora. Prefiro que fiquem aqui jogando videogame no celular do que sair para fazer orçamento sem compromisso, certo? Então, quando o cliente liga para a gente, e é uma ótima estratégia de você, de fato, fazer um filtro dos clientes que realmente querem arrumar daqueles que só estão interessados em fazer você perder tempo. É muito comum, você atende o telefone, então a pessoa que atende o telefone aqui ela é treinada, certo? Para chegar e explicar. Então a pessoa liga para cá, ó, tô com uma geladeira estragada e tá perdendo os meus alimentos e tal. Quero que venha um técnico aqui. Aí o atendente fala assim, ó, já tem o texto prontinho, decorado na ponta da língua. Nós trabalhamos assim, o técnico vai até o local, faz o orçamento. Caso você aprove o orçamento, paga só pelo serviço. Caso não aprove o orçamento, tem uma taxa de deslocamento técnico, uma taxa de visita no valor tal. Aí cada um faz o seu valor, tá bom? Porque depende da distância, é um valor que eu cobro. Que deve ser pago ao técnico ao término da visita, caso não aprove. Se aprovar o orçamento, não paga a taxa. E aí, nesse momento, a gente descobre quem quer fazer o orçamento, o cara vai falar, o cara que realmente quer consertar o equipamento, ele vai falar, não, pode mandar, é justo, pode mandar, eu quero arrumar assim. Quem não quer arrumar vai falar, tudo bem, eu vou ver aqui, eu vou ver aqui e depois eu ligo, tá bom? E aí não liga mais. Por quê? Porque só queria fazer você perder tempo. E tem outros que ainda chegam e falam, mas é que eu já paguei a visita para o outro que veio e agora vou ter que pagar de novo? Pois é, por que você não aprovou com o outro então? Certo? Então, não faço orçamento sem compromisso, beleza? E aí é com você. Inclusive, você faz orçamento sem compromisso? Põe aí nos comentários o quanto você cobra para sair. E agora deixa eu dar uma dica que tem a ver com a parte legal, a parte da lei. Tá certo? Você pode sim cobrar taxa de visita, você pode cobrar para ir lá, né, a taxa de deslocamento, desde que você informe o cliente antes. Tá legal? Se você informou o cliente antes,
Ok, o que não pode é você chegar e sem falar nada para o cliente e querer que ele pague a taxa de visita. Ele não é obrigado, tá bom? Por isso, inclusive, eu gosto de fazer assim. Quando o cliente aprova a taxa de visita, eu costumo confirmar pelo WhatsApp, ó, o técnico está indo aí, certo? Aí esse mesmo texto que eu falei, eu tenho ele já escrito e eu mando. Aí pergunto, você está de acordo? A pessoa responde sim. Ok, aí a pessoa está de acordo, aí ela tem que pagar realmente a taxa de visita. Tá ok? Bom, deixa eu fazer um convite para você, a gente já continua. Tem mais 3 coisas que eu já fiz e não faço mais. Ouve esse convite que eu vou te fazer e a gente já volta. Quero te fazer um convite. Está a fim de estudar comigo? Refrigeração, conserto de máquina de lavar, controladores digitais. O lugar é aqui no portal Refrigeração. A gente começa do zero absoluto. À medida que você assiste às aulas, você vai evoluindo até se tornar um profissional altamente qualificado. Alguém que vai realmente viver de refrigeração. O link está na descrição. E você que já é profissional, mas sente a necessidade de se aperfeiçoar, se aprimorar, o lugar é aqui no portal também. Por exemplo, já temos as aulas de tecnologia inverter no curso de refrigeração. E tem também o curso de controlador digital, aquele degrau a mais para quem quer prosperar na refrigeração. Link na descrição, valor muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor investido. Continua com o seu vídeo por aí. Mais uma coisa que eu já fiz e não faço mais, trabalhar de fim de semana. Qual o problema? Problema nenhum, tá? O problema é que hoje em dia eu não faço mais, não. Mas no começo eu já fiz muito. Trabalhar de fim de semana, trabalhar de feriado, trabalhar de madrugada, tá certo? Já tive clientes que eu só podia entrar de madrugada. Por exemplo, o aeroporto. Tinha muitos clientes no aeroporto e lá só de madrugada. Correto? Hoje eu não faço mais. Tá legal? Por que eu não faço mais? Você deve continuar fazendo, tá? Principalmente se você estiver começando agora. Vai fazendo, tá bom? Até você ter clientes suficientes para não precisar mais. Tá legal? Mas no começo você não pode escolher muito, então você é obrigado a fazer. Principalmente se você ainda trabalha com CLT, certo? E está fazendo em horário de folga como complemento de renda. Mas tenha em mente que isso deve ser transitório também. Tá bom? É por um tempo só. Aí depois que você se estabelece, que você se torna conhecido, que já tem aquele boca a boca, o pessoal, seu nome já é conhecido, aí sim você reduz um pouco. Então eu hoje em dia só trabalho de segunda a sexta. Tá ok? E feriado também nem pensar. Se for feriado prolongado, então, pego a patroa e a gente vai dar uma viajada. Beleza? Mas você está começando, meu amigo, isso daí não é para você. Mas tenha em mente que vai chegar esse dia. Beleza? Bom, esse foi o número 3. Número 4, leilão. O que é leilão? Eu coloquei só a palavra leilão. São clientes que ligam para você, certo? E na maioria das vezes ele já vem com o orçamento pronto. Por exemplo, o compressor, ele já pergunta assim, quanto você cobra para trocar o compressor da minha geladeira? Certo? Por que ele faz isso? Porque ele já fez o orçamento com outra pessoa, com outro profissional, o profissional deu o preço, ele está agora tentando encontrar alguém que faça mais barato. Ou então, às vezes, ele não sentiu muita firmeza lá no outro profissional e ele quer saber de você. Então, digamos, quanto você cobra para trocar um compressor? Aí eu pergunto, qual o modelo da geladeira e tal? Aí eu passo o meu valor. Então, digamos, 1.250. Aí ele vai chegar e vai dar aquela choradinha básica. Ele vai falar, outro cara, outro técnico veio aqui e cobrou R$ 1.100. Se você fizer 1.100, eu fecho com você. Não. Por que não fecha com outro? Eu não entro nessa, não faço esse tipo de coisa, porque primeiro, eu acho que é sacanagem com outro profissional. E segundo, porque essa pessoa é sacana, certo? Ela vai, de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, acabar te prejudicando também. Então, não faço de jeito nenhum. Mando fechar com outro, tá? Se eu perceber que está fazendo esse jogo de leilão, quem faz por menos, para fechar com quem faz por menos,
Eu não entro nessa mais de jeito nenhum. Tá legal? O que mais que eu tenho aqui? Deixa eu ver quantos foram. Recondicionados, orçamento sem compromisso, trabalhar de fim de semana, leilão. E vamos por último. Deixa eu ver se deu 5. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto não tenho, já tive, mas não tenho mais paciência com cliente chato. Embora que eu sou bem educado, tá? Mas tipo, eu dispenso esse tipo de cliente chato. A gente já vai falar sobre isso. Deixa eu só falar dos parceiros do portal bem rapidinho e a gente já volta para falar de cliente chato. Você aguenta cliente chato? Então segura aí. Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira que desenvolve produtos para refrigeração. Alumax, Mega Pro, vareta para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos e muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do profissional de refrigeração. Elite desenvolve ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Ferramentas que talvez você nem conheça e que estão fazendo muita falta na sua maleta. Entra no site samatec.com.br e conheça as ferramentas da Elite. Michande Gases Industriais. Michande tem tudo para nitrogênio, oxigênio, reguladores, maçaricos, tudo dessa área, tá bom? Tá em São Paulo ou Grande São Paulo? Vai direto lá, vale bastante a pena, já leva seu equipamento montado, prontinho para usar. Tá em outros lugares do Brasil? Não tem problema, entre em contato pelo WhatsApp, a Michande envia para todo o território nacional. Caris Frio, na minha opinião, uma das melhores lojas de refrigeração, máquina de lavar e ar-condicionado do Brasil. Ela vende no varejo com preço de atacado. E para você que é inscrito aqui do portal Refrigeração, você pode fazer todas as suas compras ou pelo site ou pelo WhatsApp na Caris Frio e na hora de finalizar sua compra, coloca o nosso cupom PORTAL10, que tem 10% de desconto em toda a sua compra. Isso é por tempo limitado, corre lá. Deixa eu aproveitar e fazer mais um convite para você que se interessar, tá? Você já ouviu falar sobre aquela linha de gases Pro 134 e tal? Vai ter tipo uma palestra e um treinamento lá na Caris Frio a respeito. Tá legal? Vai ser dia 10 de março, às 17 horas, na Alameda Glete, 858, é o auditório da Caris Frio. Tá legal? Inclusive eu vou estar lá também, vou estar lá para aprender. Tá legal? Tenho muita pergunta para fazer sobre esses gases da linha Pro. E eu vou estar lá, se você quiser aparecer por lá, você tem que se inscrever, tá bom? WhatsApp 993668000, 993668000. Se inscreve logo que as vagas são limitadas. Beleza? Convite feito. Vamos continuar aqui então. Coisas que eu já fiz e não faço mais. Paciência com clientes chato. Deixa eu explicar de novo. Direito, certo? Porque eu tenho alguns clientes que eu atendo desde 1998. Atendo a mãe, atendo os filhos, atendo toda a família, certo? E são clientes que foi meio difícil de conquistar, porque eram clientes desconfiados. Mas tem cliente chato e tem cliente muito chato, cliente complicado de verdade. Tá certo? Então, esses daí eu procuro evitar e largar para lá, tá bom? Vamos lá. Tipo de cliente chato, cliente chorão, certo? Sabe aquele cliente que você dá o preço, ele começa a te espremer por causa de desconto, desconto, mais desconto, e cara, ele te arranca até o sangue se você deixar? Pois é, o tipo de cliente que não serve para mim, tá legal? É o cliente que não valoriza o seu trabalho, porque também eu, quando passo um orçamento, eu não gosto de explorar. Tá certo? Normalmente o orçamento que eu passo é um orçamento justo. Só que tem cliente que ele quer até o osso, tá? Deixa eu ver, outro tipo de cliente. Cliente que só gosta de levar vantagem. É mais ou menos na mesma linha, certo? Por exemplo, você vai fazer um serviço, por exemplo, uma troca de compressor. Aí chega lá o cliente, você está fazendo a troca de compressor. Digamos, tá? Eu vou fazer aqui uma situação
Se você já passou por isso, você vai ver. Aí ele chega e vem com os pezinhos da geladeira, que ele mesmo comprou. Fala, dá para você trocar esses pezinhos da geladeira? Você não vai dizer que não, você... Só que chega na hora de acertar, ele acha que foi na faixa, entendeu? Ah, mas você vai cobrar para trocar o pé da geladeira? Você está entendendo o que que é? Ele sempre vai dar um jeito. Ou você está mexendo, por exemplo, na geladeira, ele pede para você dar uma olhada na máquina dele, você vai lá, resolve algum problema da máquina, era um fio quebrado, era alguma coisa. Se você não quiser cobrar, não tem problema, mas eu recomendo que você cobre pelo seu trabalho. Tá certo? E aí, quando você cobra, ele acha ruim, ele fica até meio ofendido. Como assim? É o tipo de pessoa que quer sempre levar vantagem em tudo, tá bom? Esses daí eu prefiro dispensar. Tá legal? Tem o sabe tudo também, que é o cara que fica em cima dando palpite no seu serviço. Tá legal? Tem aquele que gosta de pesquisar o preço. Então você chega, já aconteceu, eu tive um cliente, era um cliente classe A, certo? Era um restaurante tipo classe A mesmo. E tipo assim, ele dava um problema no equipamento dele, logo ele tinha muito equipamento, certo? E dava problema no equipamento dele, ele ligava e eu largava o que estava fazendo e ia atender, certo? Até que um dia eu fiz um orçamento de troca de gachetas. Ele tinha vários balcões refrigerados lá na cozinha dele, certo? Eram muitas portas mesmo. E aí eu cheguei e dei o orçamento para ele. Olha, vai ficar tanto. Aí ele, ok e tal. Aí no dia eu encomendei as gachetas, era gacheta sob medida, certo? Quando eu chego lá para trocar as gachetas, ele me chama, ô Ricardo, vem cá um pouco, certo? Me chamou ali de lado e falou, ô Ricardo, você tá querendo me quebrar, né? Eu entrei na internet e disse, olha aqui o preço das gachetas, né? Aí eu falei, mas eu não vendo gacheta, eu vendo a solução. Eu vou instalar gacheta, vou regular a porta, se tiver alguma dobradiça quebrada, eu vou substituir. Se precisar colocar um trinco, porque balcão tem isso. Às vezes você coloca a gacheta e a porta não fecha, você é obrigado a colocar um trinco ali para a porta fechar. Então, certo? Aí, tipo, acabou, certo? Esse cliente eu já não atendo mais. Por causa disso, ele chega, vê o preço da peça. Teve uma vez que eu deixei ele falando, certo? Era um gerente. Era um gerente de uma loja, já atendia aquela loja há muito tempo, o gerente ele queria mostrar serviço. E aí eu fui fazer uma carga de gás, cobrei o valor da carga de gás, do reparo, do vazamento que tinha e tal. Aí ele chegou, abriu lá o Mercado Livre e viu o preço da garrafa de gás. Quantas garrafinhas dessa você vai usar? Ah, nenhuma, vou usar uma parte só. Ah, mas ó, é justo você cobrar tanto para fazer serviço e o preço da garrafa. Meu amigo, eu não vendo gás, eu vendo a solução. Eu vou fazer o reparo do vazamento, eu vou colocar uma válvula Schrader, eu vou colocar a quantidade certa de gás, tá certo? Você tem uma bomba de vácuo para fazer o vácuo antes de colocar o gás? Você tem um maçarico para soldar o filtro, soldar a válvula Schrader, certo? Se você tiver isso, você pega e faz o serviço, tá bom? E eu quase que largo ele, eu já tinha juntado minhas coisas para sair e vir embora. Aí, não, faz, pelo amor de Deus, não sei o que e tal. Porque eu não tenho muita paciência com cliente chato. Deveria ter mais, já tive mais paciência. Aí você vai ficando mais velho, vai perdendo a paciência. Galerinha, então é isso, por hoje é só. Deixa eu fazer só mais um convite. Eu sei que é muito convite para um vídeo só, mas esse é muito legal. É o seguinte, a gente aqui no Portal Refrigeração, nós criamos um grupo de ofertas no WhatsApp, tá bom? Onde a gente coloca ferramentas de refrigeração, máquina de lavar, ferramentas elétricas, tudo com um precinho bem legal que a gente pesquisa muito para trazer essas ofertas. E além do precinho ser legal, a gente tem conseguido também, eu estou com uma parceria com o Mercado Livre, que eu estou conseguindo alguns cupons de desconto, certo? Então eu disponibilizo esse cupom de desconto para o pessoal, né, para os grupos de oferta, certo? A questão é, porque outro dia um camarada me liga às 6 da noite, me manda uma mensagem, 6 da tarde, da noite, fala, o cupom não está funcionando. É lógico, o cupom você tem que usar na hora, o cupom ele esgota muito rápido, certo? Então você que faz parte do grupo de oferta, fica sempre atento lá, a hora que pingar o cupom, normalmente às 9 da manhã,
sai o cupom de desconto, mas ele acaba rápido, ele não chega às 10 horas, tá bom? É por tempo limitado mesmo. Tá bom? Se quiser participar do grupo de ofertas, link na descrição, tá bom? Só clicar lá automaticamente, você tá no grupo de ofertas, aí é só aguardar, tá? O nosso grupo normalmente funciona de segunda a sexta, período da manhã. Não fico enchendo o saco, colocando um monte de coisa o dia inteiro, não. Jogo logo cedo, tá legal? Quem aproveitar, aproveitou. Eu mesmo tenho comprado bastante ferramentas nesse grupo de ofertas. Valeu, galerinha! Forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima, tchau!